disso, porque a Totosa, certeza, deve estar chapada numas horas dessas. Só que aí a Totosa diz ali que a verdade é que não existe nenhum tipo de garoto no mundo. E não, ela não tá chapada. Aham, eu acredito, com esse monte de cingarraiada jogada aqui no chão. Até que, de repentemente, enquanto elas conversavam mó de boa ali, a sua amiga avista alguém meio que interessante na rua correndo. E sim, era o Cleitinho fazendo a sua corrida diária, como sempre, né? Daí a amiga dela já começa a brincar ali, dizendo que o namorado dela tá passando correndo lá na frente. Só que a Totosa diz que ela tá viajando porque ela não curte esse tipinho. Daí a amiga dela pergunta do porquê, porque ela acha que os dois ficariam lindos juntos. No entanto, a Totosa diz ali que o Cleitinho é o perdedor da sua sala e que nem se ele fosse a última Coca-Cola do mundo, ela pegaria ele. Só que aí a sua amiga pergunta, será que ela consegue seduzi-lo? Mas é claro que não é só uma questão de se você consegue pegar ou não, tem que ter uma aposta ali no meio. Daí a Totosa diz ali que vai fazer ele se apaixonar por ela em um dia, só que vai ter apostado 1000 ou nisso aí, que dá equivalente a 400 reais. E a Totosa já pergunta se ela tem certeza de que quer apostar isso, porque vai ser uma mão com açúcar fazer uma coisa dessa. Só que aí a amiga dela diz que tem certeza. Rapaz, eu tenho certeza que mais tarde a Júlia e essa Totosa aqui vão estar mais ou menos assim. Ó o pau quebrando, pai, eita porra, liga na baixa, pai, eita porra, pega, porra. Imagina um salve que não vai ser isso aí, fi. Mas enfim, já no dia seguinte, lá na escola, o Cleitinho mais a Júlia já estão andando tranquilamente pelo corredor da escola. Até que a Júlia chama a sua atenção ali e pergunta se ele não percebeu nada diferente nela hoje, só que ele diz ali que não. E pensando um pouquinho melhor ali, ele diz que na verdade ele não faz a mínima ideia. Mas vocês estão ligados como é que funciona, né? Quando uma mulher pergunta se você percebeu algo diferente nela, você tem que falar que percebeu, mesmo não sabendo o que é, fi, porque senão vai dar rolo. E no meio dessa confusão aqui, enquanto a Júlia chorava pelo Cleitinho não ter descoberto o que é que tem de novo nela, aparece uma outra pessoa. E essa pessoa já manda um bom dia pra ele, só que de um jeito meio diferenciado. E sim, quem tava dando um bom dia muito carinhoso pra ele era a Totosa. O nome verdadeiro dela é Rajin Won, tem 18 anos, só que vamos chamar ela só de Jin. E é aqui que nós já começamos a primeira parte da merda, né? Logo o Cleitinho já se lembra que ela é da sala dele. E se ele não se engana, o nome dela era Adin, Madin, Wondin. O moleque nunca lembra o nome de ninguém. Até que do nada, literalmente do nada, a Jin dá uma palpada no Cleitinho ali. E colando bem pertinho do rosto dele, ela diz que o seu nome é Jin Won, só que ele pode chamar ela de Jin. Enquanto os dois conversavam um coladinho do outro ali sobre o nome dela, adivinha quem é que tava escutando toda essa conversa fiada aí? Marca Harma ainda não acaba por aí. A Jin já diz ali que gostou do Cleitinho, então ele pode chamar ela de um nome um pouco mais íntimo. Marca entre nós, né? Essa aqui não se é de jogar fora, né, fi? Tanto que eu vou colocar ela no espacinho do meu porão, não vou nem oferecer pra vocês, cai fora. Enquanto a Jin fica encarando o Cleitinho ali, ela começa a pensar que o Cleitinho já tá todo corado e suado, mano. O moleque provavelmente nunca falou com uma garota bonita como ela antes, e com certeza nesse exato momento ele já deve estar imaginando coisa. E pensando um pouquinho melhor ali, ela diz que até agora todos os caras que se confessaram pra ela fizeram a mesma coisa que ele tá fazendo agora, ou seja, vai ser molezinha ganhar os 400 por ano. Até que ela decide acabar com isso logo de uma vez, fazer com que ele se confesse logo pra ela. E como a primeira etapa já foi concluída, que é se aproximar um pouco mais dele, a segunda é pedir o seu número de telefone. E como eu conheço a Júlia, por enquanto ela tá mantendo a sua calma. Contanto que seja só o número de telefone dele pra ela, ela só fica meio triste com isso, não fica brava a ponto de querer matar a guria. E véi, daí o Cleitinho dá uma olhada pra Jin e pergunta, pra que tu quer meu número? Ah não, mano, eu sei que é um golpe, mas pelo amor de Deus, né, Cleitinho? Puta merda. E tanto a Jin quanto a gente ficamos sem entender, porque mesmo que seja um golpe, é um instinto de homem responder o padrão, né? Mesmo assim, a Jin diz ali que ele não escutou direito, porque ela pediu o seu número, tá, mas daí o Cleitinho diz ali que entendeu a parte de que ela quer o seu número, e ele pergunta pra quê? Mas daí ela fica puta e diz ali que simplesmente tá pedindo o número do cara, o cara só manda um pra quê? Ela faz até uma suposição, como se, por exemplo, uma lindeza chegasse nele e pedisse o seu número e ele mandasse um pra quê? E véi, eu não sei do porquê, mas o maluco do nada me fala ali que parece que ela tem uma autoestima muito boa, ou seja, isso aí é ótimo. Ah, mano,
Eu acho que eu tô criando depressão desse manhwa já, velho. Na moral, não tô aguentando mais. Meu filho, mas se ela já tava brava, imagina agora. Ela pergunta do porquê que ele tá falando disso. Do nada o moleque me manda um bagulho mó aleatório. Só que é o maldito número dele. E adivinha só quem tá lá no fundo todo animadinho escutando essa conversa. É. Mas o Cleitinho diz ali que ela não deveria ficar brava só porque que é o número de alguém. Se ela precisa tanto assim, então ele vai passar pra ela. Tanto que ele até passou ali. E daí simplesmente ele só troca de assunto pra conversar com a Júlia, dizendo que eles deveriam ir na cantina. Enquanto a Jin fica se perguntando, tipo assim, porra, será que isso aqui faz algum sentido? Porque geralmente quando ela pede o número de alguém, o cara só fala, ah, muito obrigado, você é linda, mas parece que esse doido da cabeça aqui não tá nem ligando. E a única conclusão que ela consegue chegar vendo tudo isso acontecer é que ele joga em outro time, ou então tem mais uma possibilidade. Enfim, ela só decide ali que vai se estressar mais uma vez com ele. E a sua outra oportunidade vai ser na aula de educação física, que é a que nós estamos agora. E ela já chega ali falando pro Cleitinho que a roupa de educação física caiu muito bem no corpício dele, que tem certeza que ele tá fazendo exercício ultimamente. Ela até chama ele pra fazer uns abdominais ali e ele aceita. A Júlia por enquanto até que tá mandando a calma. No entanto, a Jin cola bem pertinho do Cleitinho ali e pergunta, será que ele pode segurar as suas pernas? Aí, a câmera não tinha pegado a perna dela, mas tá aqui a foto da perna dela, pra quem quiser tirar um print e depois querer fazer outra coisa. Mas enfim, voltando pro assunto que realmente importa aqui, ela diz que não tem ninguém pra quem pedir pra segurar suas pernas, ou seja, ele é a única pessoa que poderia fazer isso. E logo ela já pensa ali que essa é uma oportunidade perfeita para que ele toque nas suas pernas suaves e que com certeza o jubileu dele depois dessa vai subir. E a conclusão dela é que com certeza depois dessa aí ele vai se apaixonar por ela. E como ela tinha chamado ele pra exercitar e ele não tinha respondido nada até agora, ele diz que na verdade ele vai se exercitar com o Anabol, ou seja, não vai ter como ele ir com ela. E sim, é exatamente isso que você tá pensando, ele largou da morena pra ficar com os amigos. Até que do nada o Anabol dá uma encarada na Jin ali e o butico dela já ficou embalado prontinho pra viagem. E a Júlia tá lá, só observando o movimento feliz da vida. Logo a gente já começa a entrar meio que em depressão ali, velho, porque ela falhou umas 2 vezes já. Mas enquanto ela tava em depressão ali, do nada me aparece a Saie perguntando se a amiga dela quer que ela segure as coxas delas, porque as coxas dela parecem muito gostosas. E é claro que a Jin diz que não, ela não quer uma masoquista doida da cabeça perto dela. E sim, a Saie gostou de ser maltratada. Contudo, a Jin já começa a pensar ali que ela deveria ter um pouco mais de calma, porque da próxima vez com certeza vai funcionar, não tem como ele não se apaixonar por ela. E fi, depois dessa, ela tentava de tudo quanto é jeito, chamando ele pra sair pra tomar um sorvete junto, só que ele falava que não tinha dinheiro. Ou então quando ela tentava uns bagulho meio aleatório, pedindo pra ele abrir uma garrafa pra ela, dizendo que não consegue abrir, só que ele falava que tava ocupado. Até que ela tenta o típico, eu tô com frio, mas eu não tenho casaco. Só que aí o moleque fala pra ela que ela deveria ir embora mais cedo pra sua casa. E mano, chegou um ponto que de raiva ela foi pra lágrimas, se perguntando do porquê que ele não se apaixona por ela. E depois dessa aí ela não tancou e só saiu correndo de lá. A Júlia por um instante chegou até ficar meio que com dó dela, né, porque tudo que ela fazia nada dava certo. Enquanto isso, lá no banheiro a Jin já tava com sua amiga lá dentro. Daí a amiga dela já diz ali que isso é muito engraçado, porque nem mesmo a Jin tá conseguindo fazer o cara se apaixonar por ela, só que a Jin já fica pé da vida dizendo que não tá aguentando mais isso. Mas trocando de assunto, sua amiga já diz ali que era uma aposta, ou seja, passar pra cá os 400 contos, só que a Jin diz ali que nem se passou um dia. Mas a amiga dela diz ali que já pode prever os resultados. No entanto, ela admite que é realmente fascinante, porque geralmente todos os garotos se apaixonam pela Jin só dela falar com eles. Até que de repentemente, no meio da conversa ali, chegou alguém chamando pela Jin. E sim, era a Júlia quem tava lá no banheiro também. E a Jin chamando ela de piranha, pergunta se ela a conhece. Meio que sem entender ali, a Jin também pergunta o que é que ela tá fazendo lá. Só que aí a Júlia diz que tem uma pergunta pra fazer pra ela. Toda envergonhada ali, a Júlia fala que ultimamente a Jin tem falado bastante com o Cleitinho e pergunta do porquê que ela tá falando tão diretamente assim com ele. E a Jin já fica impressionada, porque se ela tá dizendo isso é porque ela tem algum interesse no moleque, mas a pergunta é como que ela tem interesse naquilo. Até que a amiga da Jin entra no meio da conversa ali, perguntando do porquê que ela tem tanto interesse em saber sobre isso e pergunta também se por acaso ele é o seu macho. No entanto, a Júlia diz ali que não é nada disso, porque simplesmente
simplesmente ela só tá curiosa pra saber o que é que ela tem de interesse no seu Cleitinho. Mas já que era só isso, a amiga da Jin diz ali que simplesmente fez uma aposta de 400 contos se a Jin conseguiria seduzir o Cleitinho ou não, mas pelo que parece ela não conseguiu. E é aí que a Júlia começa a entender toda a situação do porquê da Jin ficar dando em cima do Cleitinho. Enquanto a Jin já começa a brigar com a amiga dela ali, que não era pra ela ter dito isso aí, por conta que sei lá o que, conversa fiada. Até que no meio da confusão das duas ali, a Júlia fala que isso não é legal e se elas estão realmente só brincando com ele e elas se sentem bem fazendo isso, mas daí as duas só levam na ironia dizendo que não queria ter feito isso. E a amiga da Jin pergunta pra Júlia ali se isso incomodou ela, porque não sabe se ela percebeu ainda, mas a Júlia tá esfriando o ambiente mesmo ela parecendo tão alegre assim. Porém ela diz ali que tanto faz, porque se isso realmente incomoda ela, deve ser porque ela gosta do garoto e ela realmente admite ali que ela é muito linda, então deve dar certo com ele. Mas ela diz ali que mesmo que a Júlia seja tão bonita assim, ela deveria sorrir mais um pouco. Só que do nada, literalmente do nada, a Júlia já começa a rir ali. É porque agora não é mais a Júlia alegre de sempre quem está ali, e sim a Júlia malvada. Desse caralho. Depois dessa você já viu, né? As duas ficaram com o botico na mão, pronto pra embalar pra viagem. E tipo, a amiga da Jin ficou sem entender, quer dizer, todo mundo ficou, né? Do nada a mina começa a rir ali. Mas a amiga da Jin já fala ali pra Júlia que ela é meio doida de levantar a voz pra ela, que ela não deveria fazer isso. E mantendo a sua personalidade cabulosa, a Júlia só pergunta ali se tem algo de errado com isso. Até que a amiga da Jin diz ali que ela primeiro levantou a voz pra ela, agora a mulher parece confiante, mas que tipo de pessoa ela é? Enquanto a Jin lá no fundo tá meio que sem entender, porque do nada começou uma discussão ali. Daí a Júlia já pergunta se isso foi tudo, porque pelo que parece nenhuma das duas vão pedir desculpas de qualquer forma, então ela tá indo embora. E sendo bem sincera ali, a Júlia fala que é uma perca de tempo ficar conversando ali com elas. Mas com isso a amiga da Jin acabou ficando pé da vida. E do nada já começa a vir rapidamente lá com um tapão na Júlia. E daí a Júlia só dá uma olhada pra trás e coloca bem de leve, se é que eu posso dizer assim, né, a mão no ombro dela. Mas é claro que só a mão no ombro não iria adiantar nada, teve que ter uma passada de perna ali ainda pra ela cair de boca no chão. A Júlia, depois de socar a mina de boca ali no chão, logo já pede desculpas e pergunta se doeu muito. Enquanto a Jin fica chocada com o que acabou de ver ali, a amiga da Jin pergunta pra Júlia por que é que ela bateu assim nela do nada, só que a Júlia diz ali que foi ela quem começou. E é nesse exato momento também que a Jin já pensa, meu botico tá pronto pra mandar pra viagem. Porque mesmo não sendo ela quem tá jogada que nem bosta ali no chão, ela ainda assim tá preocupada, porque do nada isso acontece, a mina vem de lá pra cá e começa a caçar confusão. Isso aí, vai mexer com a mulher do Cleitinho, eu falo, mas ninguém me escuta. E olha, creio eu que deve tá doendo um pouquinho, porque a amiga da Jin tá gritando de dor ali. Mas daí a Júlia já olha pra Jin e diz pra ela cuidar dos seus amigos. Até que do nada a Júlia volta pra sua personalidade normal ali e diz pra Jin não fazer mais esse tipo de aposta, porque não seria legal se fosse com ela, não é mesmo? Mas como a Jin tava tão assustada a ponto de não responder nenhuma palavra sequer ali, a Júlia pergunta se ela tá bem. Enfim, ela diz ali que tá bem e a Júlia já tá indo embora. Isso era o que a Júlia pretendia fazer, só que do nada a amiga da Jin ali manda a Júlia ficar parada ali mesmo. E chamando a Júlia daquele nomezinho carinhoso que vocês já sabem, né, ela pergunta onde é que a Júlia pensa que vai, porque ela nunca vai se esquecer disso e que a Júlia vai se arrepender pela sua vida inteira. E meio que em lágrimas ali, ela diz que elas só estavam zoando e tudo isso era só uma brincadeira, mas mesmo assim a Júlia vai se arrepender disso. E a Júlia ficou tipo, what the fuck, minha filha, que é que tu tá falando? Mas figurante gosta de apanhar, né, filho? Pelo amor de Deus. Mas então a Júlia só ignora ela e começa a sair do banheiro ali, enquanto a amiga da Jin começa a dizer que ela é louca e que vai matar ela e coisa e tal. E ela tava com tanta raiva da Júlia que continuava falando pra ela parar lá mesmo, que ela vai acabar com a Júlia, só que aí teve que chegar a Jin pra parar com toda essa conversa fiada dela, né? Enquanto a Jin já começa a pensar ali que essa então é a tal da Júlia. Se lembrando um pouco do que havia acontecido, ela diz ali que geralmente a Júlia só fica sorrindo, mas pelo que parece ela tinha uma outra face. Mas mesmo que se esse for o caso, a pergunta é, Rodô, por que ela fez isso? Enquanto isso, lá do lado de fora do banheiro, a Júlia já começa a pensar ali que ela acha que exagerou um pouquinho demais, só que se
for verdade que foi apenas uma brincadeira, então ela admite ali que é uma idiota, porque se é só uma brincadeira, ela não precisava fazer tudo isso. Até que do nada, no meio do seu momento pensativo ali, aparece o Cleitinho pra dar um susto nela. Se acalmando um pouquinho ali, a Júlia pergunta onde é que ele tava, daí o Cleitinho diz ali que ele tava no banheiro e ele já tá procurando ela já faz um mó tempão. Daí ela já fica toda ali perguntando se realmente ele tava procurando ela e ele diz ali que sim. Mas pega a visão no que ele fala agora. A Júlia pergunta Rodô por que ele tava procurando ela, só que aí ele diz que é porque ela não tava do seu lado. Ah, trenzão bom. Eu confesso que realmente não esperava essa do Cleitinho, hein? Mas daí tu já viu, né? Com essa frase dele bem bolada aí, é claro que ela ficaria toda com isso. Daí ela pergunta se realmente é sério o que é que ele tá falando ali e ele diz que realmente é muito sério. Mas trocando de assunto, o Cleitinho já pergunta onde tá a Jean, porque ela acabou sumindo do nada. Mas a Júlia pergunta do porquê que ele quer saber dela, só que ele diz ali que a Jean pediu pra ele acompanhar ela até lá na cantina, só que não deram permissão pra ele, então ele se desculpou com ela porque acabou recusando e disse que iria depois. E só de escutar isso, a Júlia já fica pé da vida de novo, fim. Enquanto o Cleitinho fica meio que sem entender do porquê que ela tá começando a ficar brava ali. E assim, do nada mesmo, ela só fala que ele é um maldito idiota e começa a chorar ali. E ainda por cima ela paga de pincher, né? Dá uma mordidinha ali nele, mordidinha. E depois de pagar de pincher ali, ela já começa a andar aleatoriamente pelo corredor ali, enquanto o Cleitinho pergunta do porquê que ela fez isso do nada. E vocês estão ligados como é que funciona, né? Mulher não dá pra entender, filho. Ela só fala que odeia ele ali. Aí, pra mulherada do canal aí, não é que a gente faz isso porque quer, é porque vocês bugam a nossa mente e a gente fica sem entender e acaba fazendo merda. Mas enfim, lá se vai mais um dia de desentendimento. E após tudo isso ter acontecido, já é o dia seguinte e a gente tá andando tranquilamente pelo corredor da escola. Até que de repentemente chega alguém ali chamando a sua atenção. E era o Cleitinho mandando um bom dia pra ela. E é claro que a Jean não quer mais caçar confusão. Ela já pergunta ali para o Cleitinho por que é que ele tá agindo como se eles fossem amigos. E o coitado do Cleitinho ficou meio que sem entender ali, porque como ela tinha pedido o seu número, ele achou que eles tivessem ficado um pouquinho mais próximos. Mas daí ela já pergunta se ele acha mesmo que ela ficaria tão próxima dele só por causa disso. Será que ele tá ficando doido da cabeça porque ela é tão linda e ele é tão normal? Não tem como os dois ficarem próximos. E diz ali também que ele não deveria se sentir orgulhoso só porque ela falou com ele antes. Daí do nada ela para de jogar asneira na cara do Cleitinho ali. E ela só parou porque ela percebeu o problema vindo ali. Daí a Júlia só para e fica encarando ela. O Cleitinho meio que sem entender ali do porquê que ela parou de jogar asneira na cara dele e pergunta se ela tá doente ou algo do tipo. Até que a Jean só pega, passa por ele e diz ali que ele não deveria mais falar com ela por enquanto. Logo o Cleitinho já ficou meio que sem entender e pergunta pra ela ali do porquê que não é pra falar com ela agora. E ela só deixa ele no vácuo, né? Enquanto ele começa a pensar ali que primeiro foi a Júlia, agora foi a Jean. Será que todo mundo tá odiando ele? Enquanto ele não compreende o que é que tá acontecendo, o problema tá um do lado do outro aqui. A Jean passa pela Júlia encarando ela, só que com um butico na mão, né? Enquanto a Júlia só faltou falar, mexe com meu macho pra tu ver, piranha. Mas então as duas parando de se encarar ali, a Júlia só vai em direção ao Cleitinho pra conversar fiado com ele de novo. Depois de tudo isso aí ter acontecido, já é o dia seguinte, estamos lá na casa da Júlia. E como sempre, né, a Júlia acorda cedo, pergunta pro pai dela se ela tá bonita pra ir pra escola e o pai dela fala que tá. E o pai dela já diz ali que é claro que ele vai dizer que ela tá bonita, porque querendo ou não, ela é sua filha. Trocando de assunto, ele pergunta ali se ela já vai pra escola e se já tomou o café da manhã. E ela já diz ali que sim, que tinha um pouquinho de leite na geladeira, então ela acabou tomando esse pouquinho, mas não sabia que tinha leite lá, ela só guardou ele de volta. Mas daí o pai dela pergunta, como assim você não sabia? Esse leite já tá na geladeira há mó tempão, esse pá tá até estragado. Daí ele vai lá na geladeira, pega o leite e pergunta se era aquele que ela havia tomado. Até que o pai dela diz ali que esse leite tá vencido já faz uns 10 meses. Mas pera, tem uma coisa que eu ainda não entendi, porque caralhos tem um leite vencido dentro da geladeira. A Júlia depois dessa já começou a entrar em choque ali, né, filho? Tomou um leite vencido de 10 meses atrás. Mas então, depois da Júlia ter tomado aquele leite vencido lá de 10 meses atrás, o Cleitinho tá indo pra escola normalmente. Até que no meio do caminho, de repente, ele vê uma pessoa meio que parecida com a Júlia. Ele já pensa, né, esse é o meu momento, vou chegar bem de mansinho e vou dar um sustão nela. E assim ele faz, ele vai bem de mansinho por trás dela, e quando ele chega lá, ele até tenta dar um susto nela, mas não aconteceu nada, ela nem sequer se moveu. O Cleitinho já ficou meio que assim, né, se perguntando como é que ela não tomou um susto.
E a Júlia, por sua vez, só manda um bom dia mó preguiçoso e cansado pra ele. E daí ela só ignora ele e começa a andar em direção à escola, só isso. O Cleitinho logo já começa a ficar preocupado, se perguntando o que é que tá acontecendo com ela. No entanto, ele até tenta puxar um outro assunto ali, perguntando se ela chegou um pouquinho mais tarde hoje. E ele diz que só chegou tarde hoje na escola porque tava vendo uns rentão lá e lembrou que tinha que ir pra escola. E pergunta pra ela por que é que ela chegou tão tarde hoje. Porém, ela só diz ali que ela sente muito e que tem algo urgente pra fazer, então ela vai se apressar e ir logo. Enfim, ele já diz ali que entende, daí é tchau, obrigado. Até que de repentemente chega uma outra pessoa ali chamando pelo Cleitinho, e era o Anabal, né? E ele já pergunta ali pro Cleitinho o que é que ele tá fazendo ali parado que nem um idiota. Daí o Cleitinho diz ali que, como sempre, ele tava cumprimentando a Júlia, só que a sua reação hoje foi meio que diferente. Daí o Anabal pergunta, como assim diferente? E o Cleitinho tenta explicar ali pra ele, dizendo que ela tava sorrindo muito, só que o sorriso parecia meio que falso, sei lá, como se ela tivesse de mau humor. E o Anabal até chega em uma conclusão ali, diz que talvez ela queria ir no banheiro, só que aí o Cleitinho diz que é pra ele parar com as brincadeiras. E eu não duvido nada, né, com aquele leite vencido que ela tomou de 10 meses atrás. Mas então, o Anabal só diz ali que de qualquer forma eles deveriam ir logo pra escola, porque já tá tarde. Enquanto isso, lá na escola, já na sala de aula, né, o professor tá fazendo... Mano, que é isso que esse professor tá fazendo? Eu tô falando que a falta de cabelo tá afetando ele já. Mas então, deixando o professor doido da cabeça de lado, o Cleitinho mais a Júlia estão sentados como normalmente ficariam ali. O problema é que a Júlia não tá como de costume, e isso tá incomodando o Cleitinho. E que só de olhar pra cara dela já dá pra perceber que ela tá completamente diferente como de costume, porque normalmente ela costuma ficar sorrindo. E é aí que ele começa a se lembrar do que havia acontecido ontem. A Júlia havia dito pra ele que o odiava. Logo ele já tranca o boteco ali se perguntando, será que isso é verdade mesmo? Será que agora ela me odeia? Ou talvez ele fez algo de errado que ele não deveria ter feito e acabou não percebendo que ela ficou magoada com isso. Até que no meio de seu pensamento ali, o professor fala que a aula já acabou, ou seja, vai todo mundo almoçar agora. O Cleitinho, vendo a Júlia se levantar rapidamente ali, logo já pergunta pra ela se ela quer ir na cantina com ele, porque hoje é o dia que preparam a melhor comida da semana. E com muita má vontade até pra falar, ela diz ali que hoje não tá muito afim não. Daí ele pergunta se ela tem certeza que ela não quer ir, ele até mesmo compra o pão que ela tanto gosta. Porém, ela diz ali que sente muito, mas hoje ela quer apenas ficar sozinha. Aí ela só manda um tchau, obrigado e começa a sair. O Cleitinho já começa a ficar desesperado, porque agora provavelmente ela deve odiar ele. Fica se perguntando ali o que será que ele deveria fazer. E nisso tudo, ele tem duas opções. A primeira é ele largar a mão dela e ver se amanhã ela vai estar melhor. A segunda opção é ele pegar e investigar pra ver por conta própria o que é que tá acontecendo. E eu não sei o do porquê, mas a primeira pessoa que veio na cabeça dele pra perguntar o que é que tá acontecendo com a Júlia foi a Jean. E ela é tão educada que pergunta o que o idiota ali quer, só que ele diz ali que não é idiota, mas ela diz ali que havia dito antes pra ele não falar com ela como se eles fossem amigos, ou seja, se ele não tem nada pra dizer pra ela, só vaza dali. E véi, será que ela tá achando que tá na casa dela pra ficar desse jeito aqui? Até que o Cleitinho fala ali que eles foram na cantina juntos, eles têm sim uma conexão, só que a Jean diz ali que ele tá ficando doido, porque isso aí nunca aconteceu, tanto que foi ele quem disse que não tinha dinheiro pra ir junto com ela. E é aí que ele se lembra que é verdade, ele não foi com ela porque ele havia dito que não tinha dinheiro, e pergunta ali se isso incomoda ela, porque se realmente incomoda, da próxima vez ele acompanha ela. E véi, pensa numa garota bipolar da merda, fi, do nada ela já fica brava ali, falando que ele é muito irritante e idiota também. De qualquer forma, ele não liga tanto pra isso e só diz ali que tem uma coisa pra perguntar pra ela, já que o Anabal não tá lá e não sabe pra quem pedir ajuda. Mas a Jean, do jeito que ela é, né, ela só recusa, dizendo ali que não vai ajudar ele, mas ele fala que implora pra ela que tem uma garota que tem sido a sua amiga já faz um tempinho e de repentemente ela começou a evitar ele. Aí a Jean dá uma pensada e diz ali que só vai ajudar ele se ele disser pra ela que ela é uma linda princesa Jean Won, só que ele nem evita de falar e já fala na cara que ela é uma rainha, princesa, tudo que ela quiser. Você vê, né, mais tapado que esse aqui não tem. Mas então, como a Jean falou que ia ajudar ele se ele dissesse isso pra ela, ela já fala ali que de repentemente a sua amiga começou a te evitar, simplesmente ela não gosta mais de você, não tem outra razão pra isso. O Cleitinho, escutando isso, já fica meio que preocupado, porque se isso realmente for verdade, então ele tá lascado, né? Só que aí ela é sincera até demais, ela diz ali que ele é um pouco insensível, frustrante, não é sociável e ainda por cima o cara nem sabe o do porquê, sem contar também que ele nem tem uma boa aparência, e além disso o cara é um otaku que
que tem caspa no cabelo. A parte depois dessa aí, eu creio que é melhor ele acreditar que os defeitos são a qualidade, né? Porque se isso aí for verdade, então ele tem muita qualidade. Resumindo, ela diz ali que o que não falta é motivo pra odiar ele. Até que, de repentemente, no meio de toda essa conversa fiada aí, adivinha quem é que chegou? Quando a Jin viu que era a Júlia quem havia chegado ali, ela já começou a se tremer toda. E como ela sabe que se ficar perto do Cleitinho ela vai levar uma porrada na cara, já vazou de lá correndo. E o Cleitinho, como sempre, não entende merda nenhuma, né? E aproveitando que a Júlia havia acabado de chegar na sala de aula, o Cleitinho logo pergunta pra ela onde é que ela tava. Ele até tenta mandar aquela famosa "eu vou na cantina e se você quiser me acompanhar, eu deixo você me acompanhar". Porém, ela só o interrompe ali enquanto ele tava falando e chama a sua atenção. Ela até queria falar alguma coisa pra ele ali, só que ela sentiu tanta dor naquele exato momento e ela só pegou e saiu andando em direção à porta e fala que ele deveria esquecer. O Cleitinho até diz ali que se ela precisar de ajuda, com certeza ele vai ajudar, mas ela diz ali que ele não precisa saber de nada. O Cleitinho, escutando isso, logo já fica assustado, porque como a Jin havia dito que por algum motivo desconhecido a sua amiga de repente começa a te evitar, é porque ela não gosta mais de você. E é nesse exato momento em que ele começa a se lembrar do que ele passou com ela. Quando ela foi na casa dele pra ver rentão e ela acabou dormindo no ombro dele do nada. Ou até mesmo quando ele socou a cara na trave do gol e ela correu pra ajudar ele, né? Enfim, todos os momentos em que ele passou com ela começou a se repetir na mente dele nesse exato momento. Olha, eu até iria ficar triste por ele, mas pensa num bicho que chora feio pra caralho, velho. Feio pra desgraça, velho. Parece um siriguejo, velho, um caranguejo amassado. Mas antes de continuarmos, eu tenho que contar pra vocês como o Cleitinho havia conhecido a Júlia. A primeira vez em que ele conheceu a Júlia foi no 2º ano. Nessa época, ninguém havia se sentado do seu lado e muito menos conversado com ele. Logo, ele pensou que ficaria sozinho pra sempre e não teria amigo nenhum. Até que, de repente, em um momento de aula, chegou uma pessoa pra conversar com ele. E sim, era a Júlia quem havia chegado ali, perguntando logo o seu nome e se poderia sentar ao lado dele. E após isso, eles se tornaram cada vez mais próximos, tanto que eles comiam até junto, contavam piadas um pro outro na sala de aula, ou então quando ele ia no banheiro, porque ela também ia junto. E pra ser bem sincero, ele diz ali que não sabe o do porquê, mas a Júlia sempre se aproximava dele desde o princípio com um sorriso, e ela se aproximou tanto dele que ele pegou e ficou se perguntando do porquê que ela tá fazendo isso. No entanto, ele começou a pensar que provavelmente ela era desse jeito, então nem por isso ele odiava ela. Mas é claro que nessa época ele não sabia do segredo dela fumar um cigarro, ter tatuagem e fazer essas coisas aí. Contudo, mesmo assim, ela nunca ficava longe dele, sempre estava com ele. Acabou a história dele. Pra resumir, esse é aquele momento em que você pensa que vai perder a Morena. Então quando você leva a gaia dela e começa a se lembrar dos melhores momentos com ela. Um momento triste da vida. E voltando pra atualidade, enquanto o Cleitinho vê a Júlia correr pelo corredor ali, ele fica se perguntando do porquê de repente ela começou a evitar ele. O Anabol, vendo como o Cleitinho tava todo depressivo ali, foi lá trocar uma ideia com ele, né? O que aconteceu? Você tá triste desse jeito aí? É que eu perdi a Morena. Mas quando o Cleitinho fala ali que é por causa da Júlia, o Anabol já disse pra ele que ela tinha que ir no banheiro, e por esse motivo ela saiu correndo. Só que aí o Cleitinho fala pra ele parar de ficar brincando com essas coisas. E o problema é que o Anabol tá certo, só que o Cleitinho não percebe. Tanto que o Anabol até diz ali que se esse não for o problema, então o Cleitinho tem que pedir ajuda pra outra pessoa, porque o coração das mulheres é muito duro. Mas então, o que o Anabol quer dizer é que o Cleitinho deveria perguntar isso pra uma mulher que já é experiente. Só que aí o Cleitinho diz ali que já perguntou pra Jin, não foi lá aquelas respostas, né? Enquanto a Saie passava por ali bem de boa, do nada o Anabol puxa ela pela camiseta ali, falando que vão perguntar pra ela. E o pior nem é esse, é que o Anabol pergunta pra ela de um jeito meio cabuloso, tá ligado? Aí ela acha que o Anabol quer dar uns pega nela e começa a dizer ali que ela não quer ser violada e coisa e tal. Olha, eu nem comento mais nada sobre esse povo aqui. Eita, masoquista? Mas enfim, né, no meio de todo aquele negócio meio doido ali, o Cleitinho só pergunta se a Saie poderia escutar os seus problemas. E logo ele já começa a dizer ali que ultimamente a Júlia tem evitado muito ele. Aí a Saie pergunta, né, se ele fez alguma coisa pra ela tá evitando ele desse jeito aí. Só que o Cleitinho diz ali que não faz ideia. E véi, ela fala literalmente o que a Anabol havia dito pro Cleitinho. Então talvez ela simplesmente
simplesmente queria ir no banheiro e pode ter sido que ela comeu alguma coisa estragada. Até o Anabol fala pro Cleitinho ali que ele havia dito isso pra ele desde o começo, só que ele não queria escutar o cara. Mas o Cleitinho, como é que ele é lerdo, ele diz ali que é pra ela responder ele seriamente, porque ele nunca tinha visto a Júlia fazer uma cara daquelas, e se ela continuar assim ele vai ficar doido. Daí a Sae dá uma pensada e diz ali que ele tá muito preocupado com a Júlia. Então se ele tá preocupado, provavelmente ele deve sim gostar dela. Daí o Cleitinho já fica todo envergonhado ali. O Cleitinho até tenta retrucar ali, dizendo que não é isso que ela tá dizendo, mas a Sae diz que ela tem certeza que é isso. E como todo bom amigo faz, né, já entregou o Cleitinho, falando que realmente ele deve gostar dela. Até que a Sae dá uma boa olhada para o Cleitinho e diz ali que tem uma boa forma de saber se ele tá gostando dela ou não. E véi, do nada a Sae chega mais perto do Cleitinho ali e pergunta se ele por acaso quer enterrar as bolas na Júlia. Ah não, velho, não, pra mim chega, mano, chega, eu não vou fazer mais esse vídeo não. Mas enfim, bora tentar continuar aqui. O Cleitinho depois dessa, obviamente, ficou muito envergonhado. E logo, sem hesitar, ele já diz ali que não é isso que ela tá pensando. Por falar nisso, eu percebi uma coisa, não sei se vocês repararam, mas o Anabol e a Sae aqui dão um casal perfeito, né? Músculo com masoquista certinho, pô. Mas voltando pro assunto aqui, o Cleitinho fala que não tá funcionando nem nada isso aí que ela tá dizendo. E a culpa é totalmente dele, por confiar nesses doidos da cabeça aí. E logo ele já diz ali também que eles são um tipo de pessoa que não ajuda em nada e manda geral vazar. E todo envergonhado e bravo ainda por cima, o Cleitinho vai embora. Enquanto ele andava pelo corredor ali, ele começou a pensar que os dois estão falando só asneira, porque ele nem gosta tanto assim da Júlia. Mas daí ele vai e pensa de novo, será que eu não gosto mesmo? Depois dessa ele travou no meio do corredor. Mas daí até que ele leva em consideração a outra personalidade da Júlia. Logo ele se pergunta também, será que tudo isso não é devido à dupla personalidade da Júlia? Até que do nada, enquanto ele tava em transe ali, adivinha quem é que chega suspirando no ouvido dele? O Cleitinho dá um grito que dá pra escutar no corredor inteiro da escola. Depois desse sustão que ele havia levado aí, a Júlia pergunta o que é que ele tá fazendo. E ele só diz ali que tava dando uma volta por aí, coisa e tal. Enquanto ele observa a Júlia ali, ele começa a pensar que tava sofrendo até agora há pouco, mas pelo que parece a Júlia já voltou ao normal. Até que a Júlia pergunta pra ele se ele tava procurando por ela, e o Cleitinho pergunta o porquê, só que aí a Júlia diz ali que se encontrou com a Sae e mais o Anabol no corredor, e eles disseram que ele tava procurando por ela. E pergunta se ele tem algo pra dizer pra ela, né, porque tá procurando ela faz hora. Logo o Cleitinho começa a pensar, será que eu deveria dizer, estive pensando em você o dia todo enquanto você me evitava? E tipo, ele resumiu essa frase inteira dele em apenas uma coisa, será que você gosta de mim? Mas é claro que a Júlia vai ficar envergonhada e meio que sem entender o que é que tá acontecendo, porque a pergunta que o cara fez foi muito bizarra. Até que ele tenta ali redizer o que ele havia dito, mas ele diz ali que quando ele falou com ela de manhã cedo, parecia que ela tava o evitando, então ele supôs isso. E é nesse exato momento em que a Júlia se lembra do leite de 10 meses atrás que ela havia tomado. Mas pra não contar que ela tomou leite vencido de 10 meses atrás, ela só fala ali que tá naqueles dias. E que talvez esse seja o motivo pelo qual ela estava meio que insensível nesses últimos momentos. E o Cleitinho nem consegue acreditar que era realmente só isso. E sendo bem sincero, ali ele diz que estava preocupado se ela tivesse ignorando ele mesmo e se tivesse odiado ele por algum motivo que nem mesmo ele sabia. No entanto, não era nada disso e diz ali que já está aliviado por não ser isso. E daí o ambiente morre, todo mundo fica pensando o que é que eu faço agora, compro Uber ou vendo uma maçã? Até que a Júlia muda a sua personalidade e coloca a sua mão na cabeça do Cleitinho, na cabeça de cima. Deu pra entender, né? Não entendi foi nada. Só que dessa vez ela mudou de personalidade, só que de um jeito mais agradável, vamos dizer assim. Ela diz ali que o nosso protagonista Cleitinho é muito fofo, só que quem é fofo aqui realmente é ela, né? Daí eu não preciso nem dizer como é que ele ficou, né? Ficou parecendo um macaco no cio. Mas então ela só diz isso pra ele e começa a andar em direção à sala. Depois dessa, ele mesmo admite ali que o coração dele tava palpitando pra caramba. E foi naquele exato momento também que ele se lembrou do que a Sae havia dito pra ele. Será que ele gosta da Júlia ou não? Aí vocês vão saber só no próximo vídeo, né? Porque esse aqui morreu. E vocês já estão ligados, né? Se inscrevam no canal pra próxima parte. Butico no like, só tia pra mim. Fui! Porra nenhuma, rapaz! Ave Maria! O coração chegou a bater.